Olá, gente querida. Hoje é domingo, dia 29 de agosto. Estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E dentro da programação do mês vocacional, hoje celebramos o dia da catequista, o dia do catequista. São pessoas profundamente abnegadas que fazem um trabalho tão bonito de iniciação à vida cristã de muitas pessoas em nossas comunidades eclesiais missionárias. O texto do Santo Evangelho desse domingo é do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não comem? Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o ser humano. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na liturgia de hoje nós temos 4 textos muito bonitos. Esse texto do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, um texto do livro do Deuteronômio, no capítulo 4, o Salmo 15 e um texto do capítulo 1 da carta de Tiago. Comecemos então com esse texto da carta de Tiago. Pois ali, São Tiago diz: a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Percebam que São Tiago nos apresenta o caminho para um verdadeiro relacionamento com Deus, fundamentado na caridade, por um lado, no amor aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos migrantes pobres
que habitam no seio das comunidades de Israel e também em meio às nossas comunidades. Os órfãos, as viúvas e os migrantes são como que uma tríade para falar dos pobres na Sagrada Escritura. São Tiago quer nos ajudar então a compreender o que é o verdadeiro relacionamento com Deus, nos ajudando então a entender a vinculação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas São Tiago nos ajuda a compreender isso, fundamentando esse relacionamento novo com Deus e com o próximo na Santa Palavra. Ele diz: Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como primícias das criaturas. É preciso, pois, receber a palavra com humildade e é preciso ser não somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Tiago, então, estabelece o verdadeiro relacionamento com Deus e o amor ao próximo, fundamentado na escuta e na obediência da Santa Palavra de Deus. É aí que nós olhamos para o texto do Santo Evangelho e para o texto da primeira leitura, que é do livro do Deuteronômio. Neste capítulo 4 do livro do Deuteronômio, que é a primeira leitura, Moisés entrega ao povo de Israel leis e decretos. Para quê? Para que o povo viva e entre na posse da terra prometida. Do ponto de vista histórico, nós podemos perfeitamente entender, quando Moisés fez esse discurso, ele estava nas planícies de Moabe, um pouco antes de entrar na terra prometida. Então, as leis, os decretos, a palavra de Deus, o decálogo, as normas estabelecidas pelo Senhor e oferecidas por Moisés, é para que o povo viva na liberdade, na nova terra que se abre diante dele. Para que o povo nunca mais volte à casa da escravidão, lá no Egito. O povo que viveu como escravo do faraó no Egito, agora, depois da marcha de 40 anos pelo deserto, está às vésperas de entrar na terra prometida. Normas, leis, decretos, o decálogo, toda a palavra de Deus é para que o povo nunca mais retorne à escravidão e tome posse desta terra prometida. Mas do ponto de vista espiritual, a terra prometida não é somente a terra histórica de Israel. O povo hebreu que vem do Egito vai entrar nesta terra, vai tomar posse dessa terra. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da perspectiva cristã, nós podemos inclusive dizer, essa terra da promessa é também o reino de Deus. Viver, cumprir estes decretos, viver um relacionamento novo e profundo com o Senhor da vida, nisto consiste a verdadeira sabedoria do povo hebreu. Nisto consiste a verdadeira inteligência desta nação tão grandiosa, como diz o livro do Deuteronômio. E a primeira leitura termina dizendo: este Deus que cuida do seu povo, que tirou este povo da escravidão, que atravessou o deserto com o povo marchando à sua frente, que alimentou o povo no deserto, deu água, cuidou quando o povo foi atacado por serpentes venenosas, defendeu o povo nas batalhas. Este Deus é tão próximo. Qual é o Deus tão próximo como nosso Deus? Sempre que o invocamos, Ele está pronto, disponível a nos atender e a cuidar de nós. Muitas vezes há uma perspectiva, um olhar equivocado sobre os textos do Antigo Testamento. Mesmo um texto como o livro do Deuteronômio, que tem muitas leis, decretos e normas, mas são leis, decretos e normas fundamentados numa espiritualidade, fundamentados numa promessa, fundamentados numa aliança. O Deus que oferece estes decretos e normas, Ele os oferece para que o povo viva na liberdade, nunca mais retorne à escravidão e crie um relacionamento novo com o próprio Deus da vida que cuida dele, mas ao mesmo tempo dentro
do seio da própria comunidade de Israel. Olhando então para esse texto bonito do livro do Apocalipse, do livro do Deuteronômio, que trata desse relacionamento novo do povo de Deus com o seu Deus, trata-se na verdade de uma aliança, de um Deus próximo, de um Deus que cuida. Nós então somos convidados a olhar agora o texto do Santo Evangelho. Nós podemos dizer que há 3 elementos muito importantes no texto do Santo Evangelho de hoje. O primeiro elemento, um caso concreto. Qual é o caso? Os discípulos de Jesus comem pão sem lavar as mãos. Segundo, um diálogo de Jesus com os mestres da lei e fariseus. E terceiro, um ensinamento de Jesus às multidões. Nos versículos 1 a 4, encontramos o caso concreto. Os fariseus e mestres da lei ficam como que escandalizados, porque percebem que os discípulos de Jesus comem o pão, isto é, se alimentam sem lavar as mãos antes. E aí aparecem todas as tradições dos fariseus, dos doutores da lei. Por tradições humanas, eles têm muitos preceitos, muitos pequenos mandamentos, até com muitas minúcias. O modo certo de lavar as mãos, o modo certo de lavar os braços até o cotovelo, de tomar banho quando chega da praça pública, de tomar banho quando chega da rua. Em muitas casas em Jerusalém foram encontradas aquilo que se chama mikveh. Mikveh é uma espécie de pequena piscina que existe em cada casa ou em muitas casas, e os hebreus, quando chegavam da rua, tomavam um banho de purificação para poder conviver plenamente dentro da sua residência. E eles têm muitas tradições sobre o modo correto de lavar os copos, de lavar as jarras, de lavar as vasilhas de cobre, exatamente para fugir de todo tipo de impureza. A impureza ritual, o chamado sistema de pureza legal de Israel, é muito rígido. Isso vocês encontram sobretudo no livro do Levítico, capítulos 11 a 16, também no livro dos Números, no livro do Deuteronômio. Há muitas leis relativas à pureza legal de Israel. Jesus tem uma outra postura. Nos versículos 5 até o versículo 8, os fariseus e os mestres da lei questionam Jesus. Por quê? Os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos. Jesus responde com uma citação do livro do profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nada adianta essa religião, nada adianta esse culto, nada adianta essa liturgia, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Jesus diz mais: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições humanas. Numa palavra, citando o profeta Isaías, Jesus está dizendo: o culto, a liturgia, a religião desvinculada da justiça, desvinculada do amor, e quando se transforma em juridicismo, em legalismo, em ritualismo, em rubricismo, perde completamente o sentido da verdadeira relação com o Deus da vida. A verdadeira religião nos une em profundidade a Deus, mas também nos une em profundidade ao próximo. E nos ajuda a viver a religião muito mais a partir da interioridade, da inteireza do ser, do que de minúcias, de mandamentos e de preceitos meramente humanos. Finalmente, nos versículos 14 e 15, e também nos versículos 21 a 23, Jesus ensina sobre o que é puro e o que torna impuro. Em Israel, como disse, há muitos alimentos considerados puros e impuros, animais considerados impuros, profissões consideradas impuras, substâncias como o sangue, o sêmen, secreções várias do corpo consideradas impuras. Jesus diz: olha, minha gente, o que de fato torna o ser humano impuro não é aquilo que entra nele.
Jesus está falando de alimento, sobretudo, mas é aquilo que sai dele, do coração humano, do mais profundo, do íntimo do ser humano, de um ser humano absolutamente descompensado, sem este senso de Deus, sem o amor a Deus e ao próximo, sem uma vivência de uma religião que de fato nos une ao mistério de Deus e nos afasta de todo tipo de legalismo rubricista. Ora, se nós vivermos uma religião baseada neste legalismo rubricista, vamos nos preocupar muito com o alimento puro ou impuro, com as lavagens das mãos, dos recipientes, dos copos e de pratos, tudo vinculado à exterioridade. Mas é do coração humano que pode brotar o amor verdadeiro, a justiça do reino, a caridade. Mas é também do coração humano que brotam as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. São estas coisas que brotam de um coração impuro, de um coração sujo, de um coração que se distanciou de Deus e se distanciou do amor ao próximo. Nesse domingo, dia do catequista, somos então convidados a suplicar ao Deus da vida a graça de vivermos uma verdadeira religião que nos une com o Deus da vida, da justiça e do amor, mas ao mesmo tempo com o próximo, com a caridade e com o serviço às pessoas necessitadas que estão ao nosso redor. Fujamos de todo rubricismo, de todo legalismo, de tudo aquilo que cria uma religião falsa, petrificada e enferrujada. Deus os abençoe. Que vocês tenham um grande e abençoado domingo. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.